Já que a gente falou num vídeo anterior sobre a questão daquele áudio, né, do áudio longo, do áudio curto, enfim, vamos conversar sobre como fazer um bom áudio, como que a gente envia um bom áudio pro querente, né? O que o seu áudio precisa ter? Se você tá falando, não come meu fone, por favor. Se você tá falando com um querente que você marcou o negócio há muito tempo atrás, é sempre bom dar bom dia, dar boa noite, seja educado, tá? As pessoas, apesar de eu não entender muito bem o bom dia, o boa noite e tal, porque me parece que muitos autistas, não comem meu fone, me parece que muitos autistas não entendem, tá? Algumas pessoas falam o nome do querente, Sandra, eu sempre vou falar o Sandra agora, porque é uma aluna querida, tá? Então, Sandra, essa é a sua leitura, e eu faço o telefone assim, porque eu sou velha, tá? Eu não faço o telefone assim, eu faço o telefone assim. Sandra, essa é a sua leitura, mas quando vocês forem falar nome da pessoa a respeito da qual ela, do tipo, a Sandra tá perguntando do boy X, cuidado, tá? Porque nem sempre é bom a gente falar o nome, tá? Porque a gente não sabe quem vai ouvir, a gente não sabe se a pessoa, se a gente pode falar mesmo o nome, enfim, né? Então, assim, tenham certeza de que vocês podem falar o nome. O nosso trabalho, ele pode ser um pouco problemático nesse sentido. Quando vocês forem falar, essa é a leitura a respeito do José, vocês tomem cuidado, tá? Você tá comendo outro fio? Você poderia não comer os meus fios? Eu tenho uma luz e um fone, meu bem. Se você comer meu fio, eu não tenho mais luz nem fone. Você vai comer a toalha. Então, isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá? Quando vocês forem... Ele tá comendo a toalha. Está comendo a toalha. Quando vocês forem enviar o áudio, tomem cuidado com essa questão dos nomes, tá? Primeiro, para não errar o nome, porque senão fica feio. Depois, com essa questão de se vocês podem mandar o nome da outra pessoa ou não. Algumas vezes, eu prefiro só dizer o tipo da leitura, tá? Então, as minhas leituras, elas têm nomes, tá? Então, eu acabei escolhendo fazer leituras por nomes por causa disso. Porque aí a gente não precisa falar o nome da outra pessoa, tá? Porque, às vezes, a gente não pode. Depois, eu já tô acostumadíssima a passar leituras, tá? Então, por mais que as minhas leituras completas tenham áudios longos, que costumam ser de 10 a 12 minutos, elas não passam muito disso. Porque as pessoas não têm paciência para ouvir mais do que isso, tá? E assim, uma leitura completa já é uma leitura mais cara. Então, se for ser muito mais do que 12 minutos, já é um áudio que a pessoa... Tem uma hora que a gente desliga, tem uma hora que a gente não consegue mais escutar, né? E é um áudio que a pessoa vai ouvir várias vezes, tá? Então, esse é um bom limite de tempo para leituras completas, tá? E normalmente, e não se esqueçam de colocar nas leituras de vocês o tempo do áudio, tá? Então, assim, nas minhas leituras eu coloco o tempo do áudio é de tanto a tanto, podendo ser menos ou um pouquinho mais, tá? Então, normalmente eu faço isso também, tá? Outra coisa. Algumas vezes, quando você tá começando, você meio que precisa se planejar um pouquinho o que você vai falar ou a forma que você vai falar. Primeiro, não é pra ficar dando a sua opinião, tá? Porque eu acho que... Não. Se pedirem a sua opinião, você pode dar a sua opinião depois, num próximo áudio, tá? Na leitura, você tá falando o que as cartas passaram, tá? Então, o áudio é pra você falar o que as cartas falaram, né? Que é diferente da sua opinião. Às vezes vocês concordam. Às vezes você concorda com o que as cartas falaram, mas não necessariamente. Você vai falar o que as cartas falaram. Normalmente, como o meu método de leitura tem sido linear, eu já vou contando a historinha. Então, pra mim é muito fácil a leitura, né? Mas eu faço a leitura inteira
toda a leitura, então a minha leitura, sei lá, tem uma leitura completa. Eu tiro todas as cartas, eu não vou fazendo e vou falando, eu tiro tudo, eu entendo a leitura, eu tiro as minhas conclusões e aí eu gravo o áudio. Eu já sei o que eu vou falar. Entendeu? Eu já tenho as minhas conclusões da leitura, eu já entendi as cartas. Às vezes, quando eu tô olhando de novo as cartas para fazer o áudio, eu tenho sabe, uma epifania. Eu entendo alguma coisa que eu não tinha entendido antes, mas é o máximo, eu já sei o que eu vou falar, entende? Então, já saibam o que vocês vão falar antes, isso é importante também. E eu sempre mando um finalzinho, um áudiozinho falando... Se ficar qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem, né? Assim, eu espero que você tenha gostado da leitura, né? Eu sei que isso fica meio esquisito, né? Quando você deu alguma má notícia, mas de qualquer forma, qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem, tá? Qualquer coisa que você não tenha entendido, né? É só me falar que eu explico, porque afinal de contas, inclusive isso está no nosso código de ética, a gente precisa conseguir passar a mensagem, a gente precisa conseguir fazer a pessoa entender. Então, não importa se o seu áudio tem 1 minuto ou 5 minutos, ou 20 minutos, você tem que conseguir passar a mensagem. A pessoa tem que entender o que você falou. Então, isso aqui é o mais importante, não é o tamanho do áudio, mas é a forma que você falou. Então, não adianta você falar muito bonito, não adianta você falar chique, não adianta você querer falar difícil, porque a outra pessoa pode não entender. Então, fala normal, fala de uma forma fácil, que a outra pessoa entenda, e fala da sua forma. Porque tem um público para a forma que você fala.